Nessa semana passada, no sábado, eu resolvi dar uma volta aqui na praça da minha cidade. Quando eu fui lá, tinha acho que um senhor de talvez uns 70 anos passeando com um cachorro. Ele dava a volta inteira na praça, sempre pelo mesmo lado, sempre no mesmo ritmo, sempre parando no mesmo poste pro cachorro fazer o que tinha que fazer. Em outro lugar lá da praça tinha uma pista de skate e tinha um cara lá até antes de eu chegar. Tava caindo, levantando até acertar uma trick. Pra quem não sabe, trick é manobra, tá? Uma manobra de skate. Enfim, tinha muita gente lá. Acho que eu fiquei ali uns 40 minutos, cara. E virtualmente nada mudou. As pessoas até mudavam, mas o padrão não. Era tipo um loop com um monte de skin diferente. Às vezes passava um NPC de terno, um de moletom, um de camiseta, um empurrando um carrinho de bebê. Mas todo mundo seguia o mesmo roteirinho, entrando e saindo de cena como se fosse, sei lá, um script que tivesse decidindo a hora certa. E aí eu me lembrei de um jogo que eu não jogava fazia muito tempo. GTA V. Se existe um jogo que convenceu o mundo inteiro de que uma cidade digital podia parecer viva de verdade, foi esse aí. E foi por isso que essa semana eu resolvi voltar para Los Santos. Não para platinar o jogo, nem para fazer missão, sei lá, eu só fui andar, reparar no que eu nunca tinha reparado antes. E o que eu encontrei lá me fez olhar para aquela praça de um jeito completamente diferente. Porque talvez, cara, só talvez o jogo mais vivo já criado seja, no fundo, o lugar mais vazio que eu já visitei. E até o final desse vídeo eu te prometo uma coisa: tu não vai mais jogar GTA V do mesmo jeito. Deixa eu te situar no tempo primeiro, porque talvez tu seja novo demais para lembrar do tamanho desse impacto. Setembro de 2013. Antes disso, o auge do mundo aberto pra gente era San Andreas, era GTA 4 no máximo. E aí a Rockstar vai e solta um mapa gigantesco com 3 protagonistas jogáveis ao mesmo tempo. O clima era muito dinâmico, ciclo de dia e noite, um oceano inteiro pra tu mergulhar, uma montanha inteira pra tu escalar e uma cidade, Los Santos, lotada e viva e colorida. E olha que interessante, até a forma com que o jogo começa já é uma pequena declaração de intenções. Tá numa cidadezinha coberta de neve no meio de um assalto ao banco que desanda e a primeira coisa que acontece é uma traição. Um parceiro te dá um tiro nas costas, literalmente. Não é coincidência, cara, parece que todo GTA gosta de te lembrar logo de cara que ninguém ali é confiável, nem o roteiro. Parecia que a cidade respirava, cara, parecia que cada pedestre tinha uma vida própria acontecendo ali, e tu tava ali só de passagem. Só que jogando de novo agora, mais velho e ligeiramente mais cínico, eu comecei a enxergar as costuras. Porque os pedestres de Los Santos têm uma variedade visual absurda. Milhares de combinações de roupa, corpo, cabelo. O comportamento se resume a uns 5, 6 modos que se repetem em exaustão. Tem o cara que corre, que sempre faz o mesmo circuito, no mesmo ritmo, o que fica toda hora fazendo yoga. Tem o cidadão ofendido que anda em linha reta sem olhar pra nada até tu esbarrar nele e aí ele soltar, sei lá, umas 15 falas de irritação que existe no jogo todo. E tem até o meu favorito, cara, o cidadão com celular. Porque esse aqui é irônico demais pra ser sem querer. Assim que rola um tiroteio, um atropelamento, qualquer causa ali perto, ele não foge. Ele para, tira o celular do bolso e filma. A Rockstar programou uma cidade inteira de figurantes cuja resposta padrão para a tragédia é documentar em vez de viver. Já nem parece mais só uma sacada de game design, parece uma profecia. E os motoristas seguem aquela lógica capenga clássica da franquia. Freada brusca ao ver qualquer obstáculo, baliza de pânico quando percebe algum perigo, e às vezes simplesmente enguiçam no meio do cruzamento e ficam ali buzinando pro nada. E olha, se tem uma coisa que o Los Santos faz melhor do que qualquer outro GTA, é a sensação de que existe vida acontecendo além do que você tá vivendo. Só que, de novo, é tudo cenário. Tem um cinema enorme lá no centro de Vinewood, uma fachada iluminada, cartaz de filme, tudo bonito, mas tu nem assiste nada. Tem mansão atrás de mansão, casas de milhões de dólares, com piscinas, luzes acesas, e tu não entra em nenhuma, só passa por fora, feito um zelador espiando de longe uma vida que nunca vai ser sua. Tem até casa noturna, com dançarina repetindo a mesma sequência de 3, 4 movimentos em loop pro resto da existência dela ali dentro, iluminada de vermelho, tocando a mesma playlist genérica de sempre. E até nas telas de carregamento, cara. Tu já deve ter lido aquelas dicas que aparecem enquanto o jogo carrega. Depois de umas 100 horas, tu percebe que são sempre as mesmas 30, 40 frases girando num rodízio fixo. E o oceano, cara. O oceano do GTA V ainda é uma das coisas mais inquietantes que esse jogo já fez. Tu mergulha, a luz vai sumindo, o som muda para aquele abafado, e tu vai descendo. Silêncio gigante no meio de tudo isso. E tu vai descendo, descendo, e não tem nada lá. Um naufrágio ali, um container ali, um silêncio gigante no meio de tudo isso. E olha, se Los Santos é o vazio disfarçado de vida, o interior do mapa é o oposto. É o vazio sem nenhum disfarce. Trailer empoeirado atrás de trailer empoeirado, estrada reta cortando do nada, um posto de gasolina, um bar imundo, um lago que parece mais uma ferida aberta na terra. E é justamente ali, no lugar mais vazio do mapa inteiro,
que o Trevor escolhe morar. Isso diz alguma coisa sobre ele. O cara mais barulhento, mais caótico, mais cheio de vida dos 3 protagonistas escolheu viver literalmente no meio do nada. Às vezes acho que isso é a coisa mais honesta que esse jogo já fez sem querer. O personagem mais explosivo da franquia inteira, sozinho, cercado de silêncio e poeira, porque no fundo é só ali que ele se encaixa. E de noite, quando não tem missão rolando, tu pode simplesmente parar o carro na estrada e ficar ali, olhando o deserto e o silêncio. Não tem nenhuma música de fundo, não tem NPC passando, é só o vento e cascalho. E por um segundo tu se lembra de que debaixo de toda aquela cidade barulhenta, o mapa inteiro é, no fundo, feito de vazio. E cara, tem uma coisa que sempre me marcou nas primeiras horas de GTA V. As simplicidades cínicas das missões iniciais. Tu é o Franklin trabalhando pro Simeon, e o cara te manda simplesmente ir lá, pegar o carro de um pobre coitado que atrasou o financiamento e trazer de volta. Só isso. Ele solta um discurso safado sobre consumo consciente enquanto te manda roubar o carro de alguém que não conseguiu pagar as parcelas. É o capitalismo resumido numa cutscene de 30 segundos, cara, e o jogo nem faz questão de disfarçar isso. E depois disso, as missões vão ganhando um verniz de complexidade, principalmente quando os assaltos maiores começam. Escolha uma abordagem, monte uma equipe e execute o plano. Só que se tu reparar bem, todo assalto se resume à mesma coreografia por trás da fachada. Entra, atira, foge e divide o dinheiro. Repete a mesma coisa com cenário diferente. As atividades de lazer também não escapam disso. Tênis, golfe, dardo, yoga, tudo isso reduz um minigame que tu joga 1 ou 2 vezes, entende a mecânica inteira e nunca mais sente a necessidade de voltar. Cara, e a rádio? Passei um bom tempo só dirigindo e ouvindo a rádio desse jogo, prestando atenção de verdade. E é impressionante como aquilo também é um loop perfeitamente disfarçado. A mesma playlist, o mesmo DJ, o mesmo comercial, a mesma propaganda. A Rockstar construiu rádios inteiras com identidade, com personalidade própria, só pra rodar em círculo pro resto da sua jogatina. E aí, cara, chega a parte que eu mais acho perturbadora de todas. Os personagens. Porque GTA V teve a ousadia de fazer o que nenhum outro jogo da franquia tinha feito. Te dar 3 protagonistas jogáveis com voz própria, personalidade própria e arco próprio. Michael era um ex-criminoso aposentado afogado numa crise de meia-idade. Franklin estava tentando escapar da rotina da quebrada sem saber muito pra onde ir. E o Trevor... Bom, Trevor merece um parágrafo à parte, esse caos ambulante disfarçado de personagem. À primeira vista tu pensa, finalmente um GTA com gente de verdade lá dentro. Gente com dor, desejo, contradição, terapeuta e tudo. O Michael literalmente tem sessões de terapia no jogo, cara. Imagina isso em 2013. Só que quanto mais eu jogava, mais eu sentia uma coisa me incomodando crescendo. Não importa o que tu faça, esses 3 estão fadados a passar pelos mesmos beats de sempre. O Michael sempre vai brigar com a família do mesmo jeito. O Franklin sempre vai ser puxado pros 2 lados da mesma corda, entre a quebrada e o que ele quer deixar pra trás e a mansão que nunca parece ser totalmente dele. E o Trevor, o mais irônico dos 3. Finge ser pura imprevisibilidade, pura fúria sem controle, mas se tu prestar atenção nos gatilhos dele, eles são sempre os mesmos. Alguém trai a confiança dele, explosão. Alguém menciona o Michael, explosão. Alguém demonstra uma fraqueza na frente dele, explosão. O caos do Trevor não é caos de verdade, é um padrão com sotaque de caos. E olha, até o cachorro do Franklin, o Chop, resume isso perfeitamente. Tu pode brincar com ele, alimentar ele, levar ele pra passear e até ver o mundo pelos olhos dele por um segundo. Só que são sempre essas mesmas 4, 5 animações no mesmo loop de sempre. A Rockstar te deu um cachorro de estimação inteiro só pra provar, sem querer, que até afeto nesse jogo é um menuzinho de opções. Eles são, sem sombra de dúvida, os personagens mais humanos que a Rockstar já escreveu. E é exatamente por isso que o vazio deles dói mais. Michael, Franklin e Trevor são vazios por trás de uma máscara da humanidade completíssima. Agora deixa eu te contar a parte que pra mim resume tudo isso melhor do que qualquer outra coisa. O mistério do Monte Chiliad. Se tu acompanhou a comunidade de GTA na época do lançamento, tu se lembra disso. Tinha um mural pintado do lado da montanha mostrando um monstro saindo do lago. Um disco voador, uma figura com que parecia ser um jetpack nas costas. E a internet toda virou, sem exagero, uma espécie de seita investigativa. Gente juntando pista, gente montando teoria, gente jurando de pé junto que existia uma base secreta escondido, que tinha um jetpack de verdade que ia ser liberado se tu completasse algum enigma, sacrificasse algum animal em um lugar específico, na lua cheia. Teve gente que passou anos, cara, literalmente anos, revirando cada pixel daquela montanha. Foi praticamente uma religião. E eu entendo o motivo, porque no fundo aquilo representava a mesma coisa que a ponte quebrada representava lá no GTA 3. E qual foi a resposta no fim das contas?
Santos, um veículo secreto, uma espécie de nave-carrinho que, segundo uma parte da comunidade, se libera terminando o jogo 100%, e segundo outra parte, comendo um cacto de peiote no lugar certo. As duas versões ainda circulam até hoje, e sinceramente, cara, isso só reforça o meu ponto. Nem OVNI de verdade, nem base alienígena, nem jetpack carregado de sentido. Um easter egg bonitinho, só isso. E não parou por aí. Tinha boatos de pé grande. Cada mistério, quando resolvido, revelava exatamente o mesmo tanto de vazio que ele tentava esconder. E é aqui, cara, que eu preciso te contar a parte que realmente me perturbou nesse replay. Porque desde que eu comecei esse vídeo eu ficava repetindo pra mim mesmo. Poxa, o jogo era mais vivo antes, tinha mais gente, mais cor, mais barulho. E várias pessoas falam isso por aí. Que o Los Santos hoje parece mais deserta que 2013, que os NPCs somem, que tudo ficou mais cinza. Só que, cara, tecnicamente, quase nada mudou. O sistema de respawn de pedestres continua praticamente o mesmo desde o lançamento. As cores estão lá, sempre tiveram. A densidade das ruas é praticamente a mesma de sempre. O que mudou não foi Los Santos, fomos nós. Em 2013 a gente nunca tinha visto nada parecido. A gente preenchia as lacunas com imaginação, com fé, com aquela vontade de acreditar que existia vida ali, mesmo sabendo lá no fundo que não existia. A gente jogava com os olhos de criança que acredita que a ponte quebrada, mais cedo ou mais tarde, vai se abrir por alguma razão. Hoje, depois de mais de 10 anos jogando mundo aberto atrás de mundo aberto, a gente aprendeu a enxergar o código por trás da pintura antes mesmo da tinta secar. E a cidade não ficou mais vazia, cara. Nós que ficamos mais espertos para enxergar o vazio que sempre teve lá. E se isso é verdade para Los Santos, deixa eu te fazer uma pergunta meio desconfortável. Será que não é verdade para tudo mais também? Eu desliguei o jogo bem tarde e fiquei sentado no escuro por um tempo só pensando, será que se eu voltar na praça amanhã, na mesma hora, eu vou ver a mesma coisa de novo? Provavelmente sim. E depois de amanhã também, na semana que vem também, e daqui a um ano, se tudo continuar do jeito que sempre foi. E eu acho que isso é o que mais me assusta em toda essa história. Não é que o jogo é vazio, não é só Los Santos que roda em loop. Talvez a gente também esteja rodando o nosso próprio circuito. E se um dia alguém ou alguma coisa resolver prestar atenção de verdade na gente, do jeito que eu prestei atenção em Los Santos essa semana, eu fico me perguntando o que essa pessoa vai enxergar. Um mundo cheio de vida ou só mais um NPC esperando o próximo comando de respawn?